Oi pessoal, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu quero agradecer demais pela participação de todos vocês no vídeo anterior. Foi assim, incrível. E eu fiquei surpresa de quanta gente sabe o que quer, mas também quanta gente não sabe o que quer assim pro futuro, sabe? Não sabe exatamente o que quer. Então eu fiquei pensando assim, ok, a última pergunta que eu fiz pra vocês, eu falei que eu queria mudar minha frequência, minha energia, né? Então eu perguntei pra vocês se vocês sabiam o que vocês queriam para a vida de vocês daqui a um tempo. A maneira que você começa a criar o que você acredita é a maneira que você pensa. Então, eu comecei a criar na minha cabeça uma coisa que eu quero muito para daqui a um tempo, entendeu? Eu comecei a criar, comecei a pensar, comecei a me imaginar naquela situação. Tá, mas que tempo é esse, né? 6 meses, 1 ano, 5 anos? Então eu fiz esse negócio na minha cabeça para daqui a 1 ano, sabe? O que eu quero para minha vida daqui a 1 ano? O que eu quero fazer na minha vida daqui a 1 ano? Onde eu quero estar? Então eu coloquei uma meta, sabe? Assim, eu quero estar fazendo tal coisa. Eu não vou falar exatamente o que aqui, porque é muito pessoal e não é todo mundo que tem um bom coração para dividir tudo que eu quero, mas eu vou dividindo com você sim algumas coisas que às vezes assim, se você não tem uma ideia clara do que você quer, mas se você ficar pensando nas coisas que talvez você queira, nas possibilidades, ao menos você vai dando uma direção para o que você quer, entendeu? E isso acaba te ajudando, isso acaba simulando as situações na tua cabeça. E isso te deixa mais criativo, porque no momento que tu começa a imaginar o que tu quer. E no momento que tu tem uma meta, tu fica mais criativo para ir atrás daquilo que tu quer. Então, coloquem uma meta na cabeça de vocês. Pensem o que vocês querem, escrevam o que vocês querem e vão atrás. Aí vocês ficam mais criativos porque vocês ficam pensando o tempo todo, sabe? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para alcançar tal coisa? O que eu posso fazer para mudar tal coisa? O que eu posso fazer? Fica uma coisa constante. Eu, sinceramente, esses últimos 2, 3 dias que eu fiquei pensando assim, que faz tempo que eu tô pensando nessas coisas, mas nos últimos 3 dias eu fiquei assim, ok, eu quero isso, então eu fiquei mentalizando o tempo todo. A cabeça fica cansada no começo, mas depois vai acostumando. E às vezes você não tá inspirado, mas é porque você não tem uma meta. E para você estar inspirado, você precisa de uma meta. Mas assim, Josi, é difícil pensar diferente quando você tá estagnado. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, eu já passei por essa situação também. E eu posso te dizer que eu estou nessa situação ainda. Eu ainda estou estagnada. Ah, Josi, mas o teu ano passado foi maravilhoso. Tu cresceu, tu conseguiu um monte de coisa. Consegui um monte de coisa, mas ainda não consegui tudo que eu quero. E tem muita coisa ainda para conseguir. Sabe, tem muitos obstáculos ainda que eu não consegui vencer. Dívidas ainda que eu não consegui pagar, E olha que a gente não tá assim esbanjando dinheiro, comprando um monte de coisa, a gente não tá fazendo essas coisas, indo em restaurante todo final de semana, a gente não tá fazendo isso. Mas mesmo assim a gente não conseguiu ainda, mas tô compartilhando um pouquinho mais com vocês dessa vez, mas estou mentalizando e a gente tá estudando mais a fundo de como fazer as coisas para isso dar certo e para funcionar do jeito que a gente quer. Sabe? Então, planejamento é tudo. Vocês ficam prestando atenção ali na Candy, mas escutem o que eu tô falando, porque é importante também, tá? Então, assim, você tem um sonho, mas qual é o seu sonho? Você sabe exatamente qual é o seu sonho? Você pode descrever esse seu sonho pra mim? Escreve no papel esse teu sonho, sabe? Escreve no papel e dá pra uma outra pessoa ler. Mas essa pessoa tem que entender o seu sonho da mesma maneira que você entende o seu sonho. Consegue entender o que eu tô falando? Eu sei que isso é profundo, mas assim, tem que ser bem detalhado e tem que ser específico, tem que ser claro o seu sonho, tem que ser claro, tem que ser no ponto, sabe? O sonho que tu tem que entender, mas quando uma outra pessoa lê, ela também tem que entender, porque tem que ser uma coisa clara, tu tem que saber o que tu quer. E aí, quando você tá estagnado, você vai pensar assim, mas eu não vou conseguir, mas eu não posso, eu não vou conseguir. Mas faz mesmo assim, vai atrás mesmo assim. Se não dá pra tu ir desse jeito agora, porque o dinheiro não deixou, porque a relação não tá legal, por algum motivo tu não tá conseguindo fazer daquele jeito agora, procura fazer de uma outra maneira, de um outro jeito, que tu vá atrás de um outro jeito, que tu consiga correr atrás de uma outra maneira. Tenta ver as coisas de lados diferentes. O que você tem que fazer é uma ação.
Você não pode simplesmente estar estagnado e continuar estagnado e não fazer nada. Você tem que pensar, visualizar e saber o que você quer. Depois você tem que fazer alguma coisa. Você precisa agir de qualquer maneira. Talvez não dê certo no momento que você quer, talvez demore para dar certo, mas você precisa agir. Aí você pensando assim, você vai começar a pensar o que eu tenho que fazer, o que eu posso 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 fazer. Gente, eu fiquei assim esse mês inteiro, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, sabe? Eu tô pensando assim o tempo todo, o que eu posso fazer. Ainda tem uma resposta? Ainda não tem, mas eu tenho certeza que eu vou ter essa resposta lá no futuro, lá daqui uma semana, daqui 3 meses, daqui a 6 meses, 1 ano, não sei. Mas eu vou ter essa resposta, eu sei que eu vou encontrar essa resposta em algum lugar. Entendeu? Porque eu já tô me perguntando, já tenho a minha meta, já tenho tudo certo. Eu só tenho que saber o que eu tenho que fazer para dar certo. E assim como eu falei, você continua pensando e você acaba ficando mais criativo, porque você arruma soluções para o que você poderia fazer, o que você pode fazer. Eu tenho um exemplo para vocês que eu vou contar no próximo vídeo, que é de uma amiga minha e ela tava pagando aluguel de R$500 com 2 filhos. E tava muito difícil para ela conseguir pagar esse aluguel, tava muito difícil mesmo. Eu vou contar no próximo vídeo pra vocês, tá? Então não percam, eu espero que vocês estejam gostando dessa story time. O que vocês fizeram de diferente do último vídeo para esse? Se vocês tomaram alguma ação, se vocês pretendem fazer alguma ação, qual a estratégia? Vocês têm alguma estratégia? Qual a definição, qual estratégia vocês pretendem tomar, se vocês querem fazer alguma coisa ou não, e se vocês estão gostando desse tipo de vídeo também, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo com a história dela. Um beijo grande, bye bye!